Boa noite a todos e todas. Gostaria de testar o som, se estão me escutando direitinho. Boa noite a todos e todas. Confirmem para mim, por favor, se estão me escutando. Vocês poderiam confirmar se estão me escutando direitinho? Boa noite a todos e todas. Fazendo o teste de som, ok? Todos me escutam? Brenda já confirmou aqui que está escutando. Tudo certo com o som? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live para começar a semana. E pedir logo no comecinho a confirmação do áudio, se estão me vendo, me ouvindo, é sempre aquela checagem inicial. Que bom que vocês estão aí e sejam bem-vindos, Arthur, Brenda, Pete, me escutando perfeitamente? Perfeito. Clarinha, João, Arthur, sejam muito bem-vindos a mais uma live da segunda-feira. Ouvindo aqui Titãs. Vocês gostam de Titãs? Contem pra mim. Essa foi uma música escolhida, pensada, né? Não vou me adaptar, visto que o tema de hoje é planejamento. Você sabe como planejar. Então, se é um tema que é interessante para você, é um tema que você lembra de alguém sobre planejamento, manda o aviãozinho para os amigos, chama as amigas, chama os amigos para a gente bater um papo e sair dessa live hoje com algumas ideias para serem utilizadas imediatamente e também outras a médio e longo prazo. Então, vai chamando o pessoal enquanto a gente está aqui no Não Vou Me Adaptar. Quem mais aí gosta de Titãs? Contem pra mim. Thalisson! Que prazer ver você aqui. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindas a mais uma live da segunda-feira. Nosso tema de hoje é um tema muito solicitado no que se refere não somente a estudos, tarefas, trabalhos, vida. Então, se você se lembra de alguém ou se faz sentido para você, chama os amigos para a gente participar dessa live com um bate-papo muito importante. Nathalie! Aí eu vou aproveitar aqui, inclusive, e agradecer a todos que participaram da Maratona de Aprendizagem e todos que estão participando do programa Master Cérebro. Então, muito obrigada àqueles que começaram a turma agorinha, esses dias, e espero que essa transformação aconteça na vida de vocês. Para quem está chegando, eu gosto sempre de lembrar e de me apresentar, de repente alguém caiu aqui por acaso no canal, né? Meu nome é Marta e eu auxilio as pessoas a prosperarem em suas vidas por meio da aprendizagem. Terminamos aqui com Titãs e o tema de hoje em relação a planejamento é algo que interfere muito, totalmente, o saber por onde começar. Percebam que todas as segundas-feiras a gente começa a trilha de aprendizagem com um P. Na verdade, a gente dá continuidade à trilha de aprendizagem. O primeiro passo é o propósito. A gente falou na semana passada de prioridades
e hoje a gente vai falar de planejamento. Entendo inclusive que é uma sequência, portanto, eu gosto sempre de lembrar a vocês como é realizada essa sequência, a fim de que vocês também utilizem estratégias e ferramentas para alcançar o objetivo. Então, nessa trilha de hoje, sempre quem fica até o final e dá o print na pose do print, eu entrego como um brinde exclusivo. Eu sempre preparo uma imagem exclusiva que eu chamo de template, mas que na verdade é um resumo da live com uma pitada extra de dicas para vocês começarem a utilizar logo imediatamente depois. Então, quem ficar até o final, eu mando diretamente para o direct de vocês, certo? Então, agradecendo aqui quem está no nosso Master Cérebro e ainda lembrando que estamos lançando o nosso e-book. Então, quem tiver interesse, não pôde participar do Master Cérebro, mas quer saber um pouquinho de como é que funciona o programa, a trilha de aprendizagem tem um pouquinho das ferramentas no e-book e o link está na bio. Então, sejam muito bem-vindas a todos e todas. Vamos falar de planejamento. Para a gente começar, deixa eu só ver aqui quem entrou, para dar minhas boas-vindas. Thalisson, João, Arthur, Nilda, Rafael, Pró-Rita, beijão Pró-Rita, Brenda, R. Sampaio e Nilda. Então, sejam muito bem-vindos e chamem os amigos para participar dessa live de hoje, que tenho certeza que vai ser bastante rica, tranquilo. Que bom que está com as aulas de italiano, hein, Pró-Rita? Não consigo não lhe chamar de Pró, viu, gente? Eu sempre falo que eu carrego aqui todos quem foram os professores e Antônio, sejam todos bem-vindos. Então, para a gente começar a bater um papo sobre como se faz o planejamento, como é que a gente organiza, eu gosto de começar com uma história e uma parábola, na verdade. Algumas delas vocês provavelmente já conhecem, mas o que é que tem relação com o tema de hoje? Conta a lenda que passava uma mulher muito pobre com uma criança no colo em frente a uma caverna. E ao passar por essa caverna, ela lembrou e ouviu um sussurro de uma voz que dizia assim: pode entrar na caverna e pegar tudo que você achar de precioso lá dentro. Só que não se esqueça do que é o principal. Então, Antônio e Rita, bye bye. E boa noite, Antônio, e beijo para Rita. E aí, vou retomar aqui a história para quem está chegando, que tem total relação com o que nós vamos falar sobre planejamento. Uma senhora muito pobre passava em frente a uma caverna com uma criança no colo. E ao passar em frente a essa caverna, ela ouviu uma voz sussurrando e a convidando para entrar, falando exatamente assim: senhora, pode entrar na caverna e tudo que você puder pegar de valor é seu. Assim que a porta se fechar, vai ser seu para sempre. Mas lembre-se, ao entrar na caverna, não se esqueça do principal. O que aconteceu? Essa senhora entrou na caverna com a criança no colo e ficou encantada por todos aqueles tesouros que estavam lá dentro. Ouro e tesouro e pérolas, e ela foi colocando tudo no braço e, para dar conta do outro, muito empolgada, colocou a criança no colo e continuou pegando toda aquela riqueza. Uma riqueza com muito brilho, com muito ouro, com muita pérola. E o que aconteceu? A voz sussurrou novamente: senhora, faltam apenas 3 minutos e a porta vai se fechar. Desesperada, aquela mulher pobre saiu correndo com todo aquele tesouro no colo e a porta se fechou. O que aconteceu então? Lá fora, ela percebeu que tinha deixado a criança dentro da caverna. E ao deixar a criança dentro da caverna, a riqueza que ela levou durou muito pouco tempo. E em contrapartida, a criança ficou lá dentro. E o desespero dessa mulher aconteceu e durou para sempre. Então, finalizando aqui a história, boa noite a todos que estão chegando aqui agora. A gente vai falar sobre planejamento. Então, chamem os amigos. E é um prazer estar aqui com vocês mais essa noite. E vamos sair dessa noite com a ideia de como é que eu começo a planejar com base nessa parábola que eu acabei de falar para vocês. Às vezes a gente entra
numa caverna que a gente nem sabe que caverna é essa. No primeiro dia a gente falou de propósito, né? Por que eu estou entrando naquela caverna? E às vezes a gente entra na caverna e esquece de lembrar. Parece redundante, né? Mas é exatamente isso, porque a voz falava: não se esqueça do principal. E esquece de lembrar o que é o principal. E a semana passada nós falamos de prioridade. Lembram disso? Quando a gente fala de prioridade, a partir da matriz de Eisenhower, que a gente utilizou como acrônimo a FADA, é importante que isso sempre esteja como nosso foco para a gente colocar no planejamento. Quando eu coloquei no direct as perguntas e solicitei que vocês colocassem as dúvidas, o que mais apareceu no direct aqui foram pessoas que queriam respirar, né? Brenda que está aí, como é que eu me organizo para o Enem? Ou Manu, não sei se Manu entrou. Renatinha, bom te ver aqui. Lucas, Rodrigo, um beijo a todos vocês. Então, o que eu mais escuto é como é que eu dou conta de um planejamento semanal ou mensal? Que ferramenta que existe para isso? Para que eu não me perca. Para que eu não me perca nessas tarefas, não me perca nessas ações. E aí eu relaciono totalmente com a caverna. Porque às vezes a gente entra nessa caverna sem saber diretamente o que é que está fazendo ali dentro e esquece o que é o principal. Por isso é importante lembrar que existem coisas que são principais naquele meio do processo e que a gente precisa ter também, em consequência, uma visão para esse planejamento, não é verdade? Aí eu queria perguntar para vocês, enquanto a gente vai falar aqui dessa ferramenta, que quem faz aí a administração conhece, a Smart, e o que a Smart tem a ver com estudos e como é que eu posso utilizar ela de forma prática e com exemplos. Mas quem se sente assim, de totalmente atropelado com as tarefas que precisam realizar e a sensação de que eu não sei por onde planejar, eu não sei como planejar, ou eu escuto as pessoas falarem assim: eu comprei um planner, que está na moda agora inclusive, e eu não consigo me organizar nesse planner, ou o planner passou o ano inteiro em branco, ou então eu coloquei tanta coisa e desisti porque... Conta aí pra mim, se faz sentido isso pra você, né? O entrar na caverna e esquecer de lembrar o que é o principal, porque aqui a parábola, de uma forma metafórica, se refere a valores, né? Ao que é financeiro, ao que não é financeiro, que de repente tem uma relação espiritual. Mas quem aqui se identifica em tentar realizar um planejamento, seja ele de estudos ou seja de trabalho? Conta aí para mim um pouquinho e faz algum tipo de comentário para eu saber também se está fazendo sentido. Tati, Anne, Manu, falei de você agora, Manu. Kel, então sejam todos bem-vindos. Começamos, para quem está entrando aqui agora, fazendo uma comparação metafórica de uma parábola sobre uma pessoa que entrava numa caverna e acabava esquecendo o que era o principal ali dentro. E dentro dessa perspectiva, quando a gente vai começar uma semana, um mês, um ano, um projeto, é muito importante traçarmos os objetivos para a gente não se perder no meio do caminho. Vocês já fazem isso? Falem para mim. Vocês já fazem esse planejamento? Como é que vocês fazem? Existem várias formas, vários métodos. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês do SMART, que significa esperto em inglês, e como a gente sempre gosta de trabalhar com acrônimo, esse acrônimo não foi criado por mim, o FADA sim, mas o SMART não, o SMART é super comum. E o que é que eu posso fazer com o SMART, colocando ele sem ser tão óbvio letra a letra? Eu costumo dizer que antes de a nossa gestão de tempo ou a nossa gestão de memorização, a gente precisa desvencilhar alguns hábitos que são esses invisíveis, que estão relacionados com a prioridade, com o que nós estamos em contato direto, que falamos inclusive nas semanas anteriores. Existem várias ferramentas, né? Ótimo. E dentro dessas ferramentas, eu poderia falar aqui do GTD, eu poderia falar do próprio Canvas, enfim, o próprio BSC como estratégico. Eu escolhi aqui uma simples, mas que apesar de simples, ela é muito poderosa, porque ela implica em você, primeiro, especificar, medir e temporalizar dentro de um todo. Então, digamos que tem o pessoal aí que vai fazer Enem.
Eu preciso sempre colocar numa meta SMART, e é formado por essas 5 letras, né? O S de específico, o M de mensurável, e aí cada letrinha a gente vai trabalhar aqui essa noite. Manu falando aqui que sempre se perde nas pedras que vão aparecendo e acaba esquecendo do destino. É uma excelente metáfora, Manu. Dentro dessa metáfora a gente falou na semana passada da metáfora do vaso, que você vai colocando as pedras grandes primeiro, que são as prioridades, para depois colocar a areia e no final colocar a água. Se a gente tentar colocar a água primeiro e depois tentar colocar a areia, a pedra grande, não vai caber no vaso. E às vezes dá aquela frustração porque você enxerga outras pessoas quando você parte pela coisa que ninguém deve fazer, que é a comparação. Você enxerga outras pessoas colocando tudo aquilo que você tentou colocar, só que pela ausência de prioridade, por isso que nós falamos de prioridade na semana passada, aí os objetivos não são atingidos. E pior ainda, não são mensurados. Isis, Luciano, Manu, então sejam todos bem-vindos novamente, a gente falando aqui de planejamento. Dessa forma, por que é muito importante planejar tarefas e estudos? Às vezes a gente vai fazer um Enem, e aí eu tô falando com Brenda, que eu vi por aí. Eu preciso especificar, e essa especificação, eu vou dar um exemplo aqui, do amplo para uma situação de vida, para uma situação não só empresarial. E essa especificação, ela insere características muito diretas ao seu objetivo. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês já sabem o objetivo, que vocês já sabem por quê e estabeleceram o que é prioritário nesse momento, certo? Quando eu falo porquê, é um caminho de trocar os tem e os que por escolho. Então vai ser um exercício inclusive da CNV que a gente aprende a fazer. Mas vou direto para o que é específico. Eu posso falar, por exemplo, que eu quero tocar violão. Mas todas as ações que eu preciso fazer durante a semana, elas precisam estar coordenadas à minha especificidade do violão. Eu quero tocar um parabéns para você, aí até o final do mês, por exemplo. Então, sempre que eu escrevo no papel e eu consigo visualizar onde é que eu quero chegar, eu posso traçar um planejamento semanal, de maneira que aquelas ações vão preencher dentro de um tempo e dentro de uma especificidade. Por que é tão importante ser específico? Porque eu posso falar simplesmente assim: eu quero aprender francês. Mas é muito amplo. Você quer aprender francês básico? Você quer aprender um francês para viagem? O francês para fazer um trabalho acadêmico? Para conseguir falar fluentemente? Ou para ser professor de francês? Percebem como é diferente cada um dos objetivos? Planejamento sempre começa por objetivo. Esse é o maior pecado que eu encontro as pessoas realizando, em começar pelas ações e não pelo objetivo. Ações como, eu vou me matricular num curso de francês. Tá, massa, perfeito. Mas você vai se matricular e qual é o seu objetivo? Eu não sei. Logo, eu preciso sempre começar com o objetivo para depois estabelecer as ações. É pensar assim, de uma forma ampla. Eu quero emagrecer. Tá. Como é que você vai medir aquilo? Então, eu quero emagrecer 3 quilos. Eu só posso, a partir daí, ser mais específico. Então, depois disso, eu vou colocar as ações. O que é que a gente vê na prática? As pessoas começando uma dieta sem ainda estabelecer um objetivo e nem especificar esse objetivo. Faz sentido para vocês no que eu estou falando? Então, assim, se eu preciso estudar, eu tenho que dar conta de 5, 10, 15 disciplinas até a prova do Enem, que vai ser em novembro, dezembro, janeiro. Já tem a confirmação, Brenda? Então, eu preciso estudar 10 disciplinas. Eu olho o que é que eu preciso focar nessas 10 disciplinas. Eu preciso estudar matemática, esse assunto, até outubro. E aí, eu vou especificar. O S é de específico. Lembrando que quem ficar até o final e colocar o print na pose, eu vou mandar esse template todo bonitinho para vocês. É só colocar nos stories e me marcar, tá bom? Então, eu preciso especificar para que depois eu possa medir. O M do SMART é de mensurável. A gente não consegue gerenciar nada que eu não possa medir antes. E muitas vezes é exatamente isso
cobra a frustração. Eu conheço algumas pessoas que começaram a estudar para o Enem e aí fizeram uma lista assim. Eu vou colocar no meu planner que eu vou estudar todos os dias 5 horas, 1 hora cada disciplina. Imagine se o meu objetivo é passar no Enem. Obter, né? A gente não passa no Enem, corrigindo aqui. O objetivo é ter um resultado favorável no Enem para que eu entre em determinadas universidades por conta daquela nota. Então, será que não é muita coisa fazer num tempo de um dia só, 5 horas, por exemplo, 5 disciplinas, 1 hora cada disciplina, se eu não tenho um hábito anterior? O propósito ele vai me mover, porém a especificidade vai ser muito mais clara para as ações que eu vou tomar depois, porque na verdade o que vai colocar no cronograma são as ações. Então, muita coisa que a gente se perde, 17 a 24 de janeiro, né, Jó? Vamos lhe ver aqui. Muita coisa que a gente se perde no meio do processo são os processos invisíveis. E aí, antes da gente ir para o A, do que é atingível, eu digo a vocês o seguinte, dentro desse planejamento, deixa eu só escutar aqui, Antônio, esse planejamento será uma ideia muito boa para aqueles alunos que estão cursando uma faculdade. Eu preciso me relacionar com esse planejamento. Perfeito. E aí, Antônio, principalmente você que é adulto, porque quando eu falo adulto, normalmente as pessoas entram na faculdade com 18, 19 anos. É uma fase adulta, né? O que é que diferencia um do outro? Quando eu digo os adultos que trabalham e que não trabalham. Inclusive, eu sempre me conecto com vocês, até porque eu me inseri nesse universo da aprendizagem quando eu já trabalhava e entrei na universidade e me sentia muito frustrada por não dar conta da rotina de estudos. Eu não me canso de falar isso, porque o sentimento de frustração não é um sentimento bom. Então, assim, nem sempre foi assim. Esse meu planejamento não sempre foi assim. Eu encontrei ferramentas que me auxiliaram para que eu desse conta e conseguisse dar tempo e economizar e fazer milagre no tempo para poder trabalhar, dar conta na universidade todas as noites. Dessa forma, exatamente, né? Então, 26 anos, a idade adulta, nos impõe algumas responsabilidades que normalmente, aos 17, 16 anos, a gente não tem assim, normalmente, né? Estou falando no sentido geral. Dessa forma, quando a gente tenta fazer um planejamento, sempre eu preciso fazer algo, colocar no papel, é muito importante, e 2, a partir dessa dimensão SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e dentro de um tempo, eu consigo estabelecer as ações, certo? Sempre façam nessa ordem. Eu preciso entender isso, considerando que vocês já estabeleceram um propósito de vocês. Se vocês fazem isso, em seguida, as ações vão ser tomadas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando alguém fala assim, vamos fazer um churrasco? Bora. Me liga? Me liga. Quem já passou por uma situação assim, essa ligação nunca aconteceu. Porque ficou lá no vamos. Agora, quando eu falo assim, vamos fazer um churrasco só para 10 pessoas, eu já estou sendo específico, né? Eu tenho um cadinho mais, confesso que é cada ano mais difícil. Ok, então, dessa forma, quando a gente vai entendendo o processo de objetivar, de tornar aquilo como algo da ideia e colocar dentro de uma folha de papel, quando eu falo dentro, é porque você vai trazer a sua ideia, que está simplesmente no campo metafórico, e tangibilizar essa ideia. Pode parecer simples, mas tem um efeito poderosíssimo. Dessa forma, boa noite para quem está chegando aí, a gente precisa sempre pensar que esse hábito que é novo, ele precisa ser criado. Prestem bastante atenção no seguinte, a nossa mente ela trabalha com 2 focos, o foco consciente e o foco inconsciente. O inconsciente, a gente age ali no automático, certo? São coisas que a gente faz sem nem pensar. Às vezes tem gente que faz tão automático que acorda com sono, escova o dente e não precisa colocar muito esforço para realizar aquela ação. O planejamento, ele entra no consciente para depois virar com o inconsciente. Faz sentido? Então, assim, se é uma coisa que eu nunca fiz e eu preciso começar a fazer e está sendo doloroso para mim, vamos fazer pelo macro para depois colocar as ações, porque a gente cria o consciente e é o consciente que vai criar o hábito, tá? Então, eu já ouvi gente falar assim, a época de academia, eu quero uma barriga tanquinho. A gente não vai criar uma barriga tanquinho, a gente vai precisar colocar ações
dentro de um hábito para esse hábito virar a realidade. Só que eu só vou colocar essas ações se elas forem mensuráveis. E aí imagine se é possível. Alguém fala assim, eu vou querer uma barriga tanquinho dentro de um mês. É atingível isso ou há de atingível? É atingível, e aí se você não conseguiu aquele objetivo dentro de um mês, o que é que causa? Frustração. Então muita gente desiste de aprender inglês, desiste de ter uma barriga tanquinho, desiste de passar, de conseguir ser aprovado no Enem, porque colocou uma meta inatingível, e essa meta vai lhe causar frustração que vai fazer você desistir. E esses objetivos, só quem sabe são vocês. Então, por que eu falei logo no início em relação à prioridade? Não esqueça o que é importante. Porque para mim, por exemplo, é um sonho muito distante, mas eu não tenho nenhuma intenção de falar japonês, sabe? Então, se eu não tenho intenção de falar japonês, isso não vai entrar na minha lista de tarefas. E quando eu falo que existem dois comportamentos que são invisíveis, muitas vezes, no piloto automático, a gente vai entrando em academia, entrando em curso de italiano, sem antes nos perguntar se aquilo é prioridade para mim ou eu estou no piloto automático inconsciente. Então, esse é um foco muito, muito importante que vocês precisam se pensar antes, respirar, porque muitas vezes a gente começa a se atropelar, nós começamos a nos atropelar quando colocamos várias tarefas que a gente não dá conta. Então, se eu vou estudar para o Enem, eu preciso colocar no papel, até janeiro, quanto eu dou conta. Porque se eu coloco uma meta muito acima, a frustração vai me impedir de dar continuidade àquele objetivo final. A mesma coisa, uma pessoa quer comprar um carro, tá? E aí, para isso, vamos fazer esse exemplo aqui do carro, porque ela vai servir para estudos e para qualquer outra coisa. A meta ela precisa ser específica, a gente não consegue medir o que não conseguimos mensurar. Aí tem gente que fala assim, eu quero ser fluente em inglês em uma semana, e eu nunca estudei inglês antes. É atingível isso? Ou então faz assim, entra num curso de inglês, e passa um ano inteiro, eu não estou tendo evolução nenhuma, não estou fluente ainda. Mas olha para trás, veja o quanto você foi ganhando mês a mês, dia a dia. Você não sabia nem falar um hello, how are you? E agora você consegue desenvolver mais. Houve ganho aí, medir o progresso. Então a gente não consegue gerenciar o que a gente não consegue medir. Então digamos que você queira comprar um carro. E aí eu preciso especificar, eu quero um carro usado ou novo. Quanto mais específico, melhor. Então, se eu tenho uma tarefa para fazer, vamos fazer o exemplo do carro, depois a gente vai fazer as tarefas aqui. Eu preciso de um carro seminovo, de preferência econômico, 4 portas com ar-condicionado. Pronto, especifiquei. E a partir daí, eu vou conseguir economizar para este carro, que custa, por exemplo, 20 mil reais. Mas se eu não sei para que eu estou economizando, eu não sei nem quanto que eu vou precisar economizar para comprar aquele carro. E aí as economias estão relacionadas às ações. É atingível? É atingível. Eu posso comprar esse carro? É relevante para mim? Esse relevante é totalmente primordial ao estabelecer o planejamento. Porque eu já acompanhei diversos estudantes que, quando me mostravam a planilha de organização de estudos, existia ali tarefas que eram totalmente desnecessárias para aquelas pessoas, porque não estava voltado ao propósito deles. Um exemplo, eu já tive um aluno que ele estava estudando para concurso público, certo? E o objetivo dele era para passar em nível médio. Ele falou assim para mim, Marta, eu quero passar aqui em nível médio, depois que eu entrar no nível médio, eu tento lá o superior, mas o nível médio já estou. Então ele tinha esse objetivo. O que é que ele fez? Ele estava cursando a faculdade de economia. Aí você fica assim, tem necessidade de, naquele momento que ele tem aquele objetivo, e aí a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tá tudo certo fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma vez que elas sejam coerentes. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vão dando legal aí, só para saber se eu estou falando algo que faz sentido para vocês, ou que eu estou viajando aqui na ideia do planejamento. Por que eu digo isso? Porque se ele estivesse fazendo um preparatório para concurso e utilizasse o tempo
que estava na faculdade de economia, é muito provável que as tarefas ele teria mais tempo para respirar e conseguir alcançar aquele objetivo. E também o oposto. Eu já vi pessoas querendo fazer um planejamento, por exemplo, de estudo para o Enem, e a primeira coisa que faz é tirar. Eu vou tirar aqui a academia, eu vou tirar a corrida de manhã cedo porque eu economizo tempo. Por favor, é coerente você fazer academia se vai estudar para o Enem? É coerente, totalmente coerente, porque é exatamente essa academia, ou esse esporte, ou essa corrida, que vai lhe dar uma oxigenação suficiente para você ter uma assimilação daquele conteúdo com muito mais eficiência do que você eliminar aquilo. E por isso é importante vocês, nesse processo, entenderem a relação da matriz que a gente viu na semana passada de prioridades para estabelecer esse planejamento. Portanto, o planejamento ele consiste no primeiro passo o que é que eu quero, para onde eu quero chegar, e se isso tem coerência com esse objetivo maior, que é a frase da parábola que fala de não se esqueça o que é importante, não se esqueça o que é prioridade. Para quem chegou depois, eu falei da mulher que foi convidada para entrar na caverna e lá ela pegou todos os seus tesouros, mas esqueceu uma criança lá dentro, né? Tão afoita em fazer tudo o que precisava em 24 minutos, você esquece o que é prioridade. Eu digo porque eu já estive nesse lugar, principalmente nessa fase da universidade, que eu queria abraçar o mundo, e quando eu comecei a organizar em prioridades, eu continuei fazendo, em termos de quantidade, muitas tarefas, continuei. Porém, dentro de uma ferramenta de uso, eu comecei a especificar o que eu queria e, mais importante, dentro de um tempo. Porque imagine que, de repente, o Enem é agora em janeiro, ou que no final do dia eu sou solicitada uma tarefa, um relatório do trabalho, certo? Eu preciso coordenar as ações dentro de um dia, e aí para a Manu que me perguntou, né, eu sugiro de repente o GTD, mas focar sem procrastinação no que você traçou como objetivo específico vai fazer com que você atinja a meta, atinja o objetivo final dentro daquele tempo que foi traçado. Visto que, se, por exemplo, você estabeleceu como o seu objetivo, né? Eu quero aprender, eu quero comprar um carro. É atingível, o carro é 20 mil, e aí eu especifiquei aquele carro que eu dei o exemplo daquela forma, né? Cor, sendo ele novo, seminovo, e vou economizar. Quanto tempo eu vou precisar economizar para conseguir comprar aquele carro? Isso é uma análise que só vocês podem fazer. Só quem está realizando o planejamento pode fazer. Eu não posso dizer esse planejamento para vocês. E lá no primeiro dia que a gente falou do heart, a gente viu o T do teu, né? Teu ou tua. Então a meta precisa ser sua. E muitas vezes a gente se perde no que outras pessoas, família, sociedade, colegas, amigos nos impõem, como você tem que comprar o carro quando se formar. Quem aí se reconhece de falar assim, olha, você tem que casar até os 30, você tem que ter filho depois de casar, já teve um filho, tem que ter 2. Você tem, é muito tem que na vida da gente, e a gente só vai colocando muitas tarefas em cima daquilo que precisa ser feito e esquecendo o que é o principal, como diz a palavra. Dessa forma, a gente entende, consequentemente, que se eu preciso alcançar um objetivo, ele seguindo essa... Vamos falar de estratégia, né? Se eu falo que ela precisa ser específica, é como se eu desenhasse um norte e fizesse um compromisso comigo mesma num papel. E aí eu volto àquele exemplo da feijoada. Você fala com um amigo, vamos fazer uma feijoada? Vamos. E aí não sai. Mas quando você coloca no papel e agenda, vamos fazer uma feijoada em outubro, vamos marcar a data? Vamos marcar a data. Quando você marca a data, ela já ganha mais campo provável de acontecimento. A gente vai fazer uma feijoada para 10 pessoas, eu consigo medir, dentro de um tempo. É relevante para mim? Sim, é relevante para mim. Portanto, tudo que é atingível ou tudo que é relevante, vocês só conseguem traçar a partir do momento da análise anterior que se refere à prioridade e que se refere a objetivo. E esse objetivo que a gente falou há 3 semanas atrás, na live de Por que a gente aprende, ele tem relação direta com o que vocês acreditam de ser importante.
E por mais simples que pareça, quando a gente fala que precisa ser teu, é exatamente o objetivo que por que eu estou estudando para fazer algo? Por que eu estou estudando para o Enem? Então existem algumas situações invisíveis relacionadas a esse foco, sabe? Quando eu falei logo no começo que a gente vai fazendo no piloto automático, e quando a gente planeja, às vezes a gente não consegue planejar. Por quê? Normalmente, uma das respostas possíveis é porque esse invisível não se tornou um hábito. Porque o hábito ele precisa de repetição. Então, no meu planejamento, por exemplo, eu coloquei que todos os dias, os 30 primeiros minutos, eu vou realizar uma parte do projeto que a empresa está me solicitando. E vou fazer isso. Sem permitir que haja interferências externas. Quando a gente faz isso, entende-se que nesse processo eu vou fazer isso tão cotidianamente até que isso se torne algo habitual, como escovar os dentes, algo automático como escovar os dentes. O que é que vocês têm mais dificuldade hoje ao colocar no papel? Conta aí para mim se vocês já costumam colocar esse objetivo ao final do ano. Por que a maioria dos objetivos de promessas até de ano novo, de vou parar de fumar, vou emagrecer, vou entrar na academia, vou entrar no curso de inglês, segundo as estatísticas, né, não sei de quem, mas eu já vi isso em algum lugar, apenas 15% das pessoas cumprem as promessas de ano novo. Por que isso acontece? Quem já passou por isso? Alguns, né, teóricos costumam dizer que elas não vão para o papel dessa forma. Específica, o S, o M de mensurável, é atingível, é relevante. Muitas vezes aqueles objetivos não são relevantes. Eu coloquei lá no objetivo de virada de ano que eu vou parar de fazer isso, mas no fundo, não tem relevância para você. Às vezes é uma situação ilusória, uma situação desejada de algo que eu desejo fazer, mas no fundo, eu não quero. É um desejo influenciado pelos outros. E aí, quando eu quero e começo a colocar no papel, gente, colocar no papel, escrever, deixar na frente, parece mágico, porque você se compromete. E quem está escrevendo aquele comprometimento, aquela promessa é você, nem é mais ninguém. Se ela fizer sentido, ela vai permanecer no papel. Se ela perder o sentido, aos pouquinhos, ela vai saindo do papel. E você, muitas vezes, e está tudo certo, você mudar de planos, mudar de rotina, mudar de caminho no meio do processo. Sem falar do que o próprio tempo vai fazer com que você entre e faça um balanço. E para que esse balanço faça com que você possa analisar quais são as ações que estão dando certo e o que é que não está dando certo ali no meio do processo. Faz sentido para vocês? Como eu falo de balanço? Quando se fala de rotina de estudos, os balanços eles precisam ser semanais. Coloquei no papel, enxerguei todas as tarefas, todas as disciplinas que eu preciso estudar, né? Quem está na universidade, por exemplo, né? Eu tenho 5 disciplinas, por exemplo. E assim eu preciso dar conta dessas disciplinas e às vezes trabalhar, né, paralelamente. Há ferramentas que vão amplificar essa possibilidade quando você pode, por exemplo, fazer uma leitura e no lugar de você levar 1 hora e para memorizar, você consegue levar 15 minutos. Isso vai fazer com que você economize tempo e esse tempo seja destinado ao lazer, ao foco, à concentração em outras atividades como hobby, por exemplo. Mas quando você coloca no papel, você se compromete com aquilo. E uma coisa é você colocar no papel em dezembro, até dezembro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Entrar na academia é objetivo? Porque tem gente ainda que se esquece de colocar objetivo. Ou estudar matemática é objetivo? Estudar matemática é uma ação para atingir um objetivo, certo? Entrar na academia é outra ação para atingir outro objetivo. E é essa hora que você precisa sempre se perguntar: por que eu estou estudando matemática? Por que eu estou estudando
enfim, essa disciplina e por que que eu estou entrando na academia. E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, a gente não tem a resposta. Significa dizer que se você não tem a resposta, é porque ela não é importante. Ela não é, ou então você precisa buscar a resposta de por que você decidiu tomar aquela decisão e realizar aquela ação. Logo, entendam que o que vai entrar no planejamento de vocês são as ações. E são essas ações que vão fazer vocês alcançarem o objetivo. Esse objetivo, eu vou repetir aqui, ele precisa ser específico. M de que é, para vocês estão acompanhando aí. M de mensurável. Coloque em algo que você pode medir. Eu vou aprender 10 palavras todos os dias. Eu vou aprender a fazer X equações matemáticas para responder. Eu vou responder 10 questões por dia. Respondeu, pronto, objetivo cumprido. Toda vez que você tem um objetivo cumprido, você se recompensa. Certo? Lembrar sempre e especificamente a analisar se isso é possível, se está dentro da sua possibilidade, se é atingível. Repito, né? Recapitulando o que a gente falou logo no comecinho. Quando algo que é traçado não é atingível, você se frustra no meio do processo. Se você estabelecer que vai responder uma lista de 200 questões em 1 hora, provavelmente você tem uma grande chance de desistir, porque não é atingível, não é humanamente atingível você realizar essa ação. Quando você realiza todo esse processo de compreensão do que você precisa fazer para atingir, essas ações elas vão lhe auxiliar a organizar, e sempre de maneira visível. Quando as ideias estão simplesmente no campo abstrato, nós não conseguimos, com muita clareza, colocá-las em concretude, porque precisamos tirá-la e colocá-la em um local visível, certo? E, por fim, o tempo. É muito lindo eu falar assim, vamos sim, um dia eu vou comprar um carro. Um dia eu vou entrar na faculdade. Um dia eu vou mudar de emprego. Esse dia vai chegar? Fala pra mim, honestamente, se você acha mesmo que quando você fala que um dia eu vou mudar de emprego, esse dia chega? Falem pra mim. Faz diferença se você falar assim, até dezembro de 2021, eu estarei trabalhando numa multinacional que eu sempre sonhei trabalhar. No turno matutino, terei uma tarde livre para os estudos, porque isso é importante para mim. E você coloca isso no papel. Será que isso se torna mais possível dentro do que você imagina e deseja do que o que é que vai movimentar mais vocês para realizar a ação? Um dia eu vou mudar de emprego ou até 2021 eu vou estar trabalhando, enfim. Específico, mensurável, atingível, relevante e temporarizável. Então, se você está fazendo um plano de estudos, você precisa colocar, até sexta-feira eu vou ter estudado X, Y e Z. E eu vou dedicar de tal horário a tal horário para essa finalidade. E quando for na sexta-feira, você vai olhar e ver o que é que deu certo, o que é que não deu. E tudo bem você não conseguir cumprir. Faz muito sentido fazer pequenas metas por dia, totalmente, porque você vai colocando as metas e no final do dia você avalia o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Inclusive, é um dos pontos quando a gente fala para as pessoas descobrirem qual é o melhor horário para estudar. Você precisa ir testando mesmo, tentativa e erro. E às vezes você percebe que determinada ferramenta não deu certo para você, você não vai continuar insistentemente nela. Perfeito, você vai estudar 15 minutos de inglês por dia, né? O poder do mini hábito, inclusive. A gente fala isso muito lá no programa Master Cérebro. Logo, quando você faz essas pequenas metas, que na verdade são ações, né? Estudar 15 minutos de inglês por dia é uma ação para você atingir um objetivo. Olha aí como às vezes a gente se pega no que é ação e no que é objetivo. Porque sempre, gente, se faça essa pergunta, por que eu vou parar 15 minutos para estudar inglês?
sabe? Às vezes tem tarefas do trabalho que vocês estão fazendo e que, quem nunca, né? Eu odeio fazer essa tarefa aqui. E aí, quando você pensa que, vou dar um exemplo meu, né? Eu não gostava de fazer o preenchimento de planilhas financeiras, né? De fazer o lançamento de planilhas financeiras, mas era lançamento de vendas em cartão de crédito, que era a minha função, por exemplo. E aí eu comecei a trocar, né? Eu tenho que fazer um lançamento ou eu escolho fazer um lançamento porque isso vai me dar clareza na tomada de decisão. Então, sempre que eu ia fazer uma tarefa que eu achava muito chata, eu pensava que aquilo ia me dar clareza para tomar a decisão. Então, é uma escolha minha, sabe? Quando você faz essas pequenas ações, você vai avaliando, você precisa sempre se perguntar, por que eu vou fazer isso? Sabe? Faz sentido para mim agora estar respondendo o e-mail? Faz. O que é importante? O e-mail vai me dar uma conexão com o cliente ou vai me dar uma relação, uma possível venda no futuro. Logo, ao final de cada dia ou semanalmente, quando eu falo semanalmente jamais em termos de rotina de estudo e planejamento, vocês devem passar mais que uma semana ou 15 dias para avaliar o que é que deu certo. Porque é exatamente isso que vai fazer com que vocês se mantenham no prumo para realizar aquele objetivo. E aí, já modificar. Aí eu vou dar um exemplo para a gente já ir finalizando aqui essa live. E aí, lembrando, né? Quem fizer aquele print do brinde, a gente envia por direct um template exclusivo para esses participantes de hoje. Então, alguma pergunta? Tudo tranquilo por aqui? Então, um exemplo simples, certo? Quem quiser se aprofundar mais, recomendo BSC ou GTD, Get Things Done. O Get Things Done também a gente ensina lá no Master Cérebro. São meios estratégicos de você utilizar como forma de obter esse planejamento. Então, o primeiro passo olha o todo, vê aonde você quer chegar. Plano é isso. Plano é o como. Quando eu falo como, significa dizer que, quando eu pergunto, é uma pergunta muito clássica que eu faço aos meus estudantes, né? Como é que você estuda? E eu escuto muitos estudantes falarem assim, eu pego o livro e começo a ler. Você vai chegar aonde eu pego o livro e começo a ler? Por isso que é sempre importante, pegar o livro e começar a ler é uma ação. Prestem bastante atenção nisso. Pegar o livro e começar a ler é uma ação. Você precisa começar no planejamento onde você quer chegar. Você quer o quê? Eu quero ler o livro todo, eu quero entender o livro, eu quero refletir sobre o livro, eu quero ler e depois ensinar o livro. Cada uma desses objetivos são muito diferentes. A gente está falando de leitura, tá? Mas assim, se eu quero ler e ensinar, a estratégia vai ser uma. Se eu quero ler só um parágrafo do livro, vai ser outra. Se eu preciso ler para responder uma questão, vai ser outra ação. Faz sentido para vocês que eu preciso começar com o objetivo? Então, quando eu falo assim, como é que você estuda? E eu falo, eu abro o livro e começo a ler, não existe planejamento algum nisso, por mais que você faça 15 minutos diários. Então, a questão não é só de tempo, a questão eu preciso realizar uma ação para atingir aquele objetivo. Então, eu estou lendo isso porque eu preciso responder perguntas sobre esse livro. E eu escuto muitos estudantes fazerem exatamente o oposto. Aí eu comecei a responder uma lista aqui loucamente de 200 questões, acreditando que é a quantidade de questões que vai entregar o resultado final. E aí você pergunta, para que você está respondendo isso? Eu não sei. Mas se você tem um objetivo no final, aí tudo bem. Essas ações vão lhe indicar aquilo ao final da história. E aí, digamos que você tenha traçado isso, no final da semana você vai olhar para trás e vai entender se você conseguiu ou não aquele objetivo. Então, lembra do específico, mensurável, atingível, relevante e dentro de um tempo. Para fixar de vez, um exemplo muito simples que você pode fazer essa relação com qualquer outra concernente a estudos, enfim. Fica na ponta, fica assim, né? A gente está falando de situações que não são voltadas necessariamente a estudos, mas que a sigla vai indicar vocês para os estudos. Um dia eu vou
ganhar, o pessoal quer ficar forte, né? Ah, um dia eu vou ganhar, um dia eu vou ficar forte. Tá lá. Eu nem sei para que eu vou na academia. Mas, Manu, a live eu gravo e levo pro canal do YouTube, certo? E alguns trechinhos eu vou soltando aqui pelo Instagram. Mas vai estar lá no YouTube sim. Então, por exemplo, eu quero ganhar peso. Um dia não vai sair do lugar. Mas imagine que se você tem um propósito de ficar forte, sabe? Ficar focado. E aí, se você fala assim, eu quero ganhar 10 quilos de massa magra, é suficiente? Ainda está solto. Falta o que aí? É possível atingir 10 quilos de massa magra? Em quanto tempo? Olha, eu não consigo da noite para o dia. Não existe fórmula mágica, gente. Para nada. Para estudo, para saúde, para trabalho, para nada. Então, eu quero ganhar 10 quilos de massa magra, eu acho que um ano dá. Alguns com facilidade, com 6 meses. Pronto. Então, dentro de 6 meses, eu vou ganhar 10 quilos de massa magra de definição. Tempo. É relevante para mim? Para Marta, não é. Eu não quero ganhar 10 quilos de massa magra. Mas outra pessoa quer. Precisa ser relevante para você. E aí, eu vou estabelecer ações. Aí, no final da semana, eu comecei hoje a academia, tô comendo batata doce, frango. Quando chegar no sábado, eu vou olhar para trás. Fiz tudo certinho? Fiz. Ganhei alguma coisa? Ganhei 100 gramas. Massa, vamos vibrar por essas 100 gramas. 10 quilos está lá para 6 meses. Mas se você pede para ganhar, ou determina ganhar 10 quilos dentro de uma semana, você joga tudo para cima. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Então, se é atingível, você que tem que dizer que é atingível. Seja para estudos, seja para o trabalho. E o principal, não esquecer o que é prioridade. Para que você coloque essa ação porque é relevante para você. E não em colocar 1 milhão de tarefas sobre outras coisas. Eu nunca vou esquecer um exemplo, né, já para a gente ir finalizando, de um aluno que queria, para quem me acompanha aqui, né, sabe que eu ensino no curso de administração, e ele tinha um sonho de ser fotógrafo. Ele queria ser fotógrafo de aventura. E aí eu perguntei, não vou falar aqui o nome dele, e eu perguntei, sim, e por que você está cursando administração? Ele parou assim, porque minha família quer que eu tenha um diploma. Então você já vê que não é a meta dele. Tudo bem. Às vezes você se impõe em colocar um desejo para os pais. Ok. E no final do ano ele ia fazer uma viagem para o Camboja e conseguiu fazer um intercâmbio para ele fazer a troca. Ele ia ter casa, comida e roupa lavada enquanto ele fazia essas fotografias. E eu insisti. Você já está falando inglês? Não. Você já é poliglota? Não. Então, assim, as ações que ele traçou para alcançar o objetivo não iam levar ele àquele objetivo, a não ser pelo intercâmbio que ele tinha conseguido. E aí ele correu para trancar o curso de administração e fazer inglês e francês paralelamente, para daí estar apto em realizar o sonho que era o objetivo dele, de nas férias fazer fotografia de aventura. Então, às vezes, eu faço muito essa provocação porque a gente se perde realizando ações. No caso dele, ele estava realizando uma ação que para mim, para muita gente poderia ser um sonho, mas que para o caso dele estava atrapalhando ele alcançar o objetivo. A gente só tem clareza das nossas ações dentro de um planejamento semanal. Eu tenho clareza que agora eu estou realizando um curso de administração para atingir aquele objetivo. Ok. Se eu sei que agora eu estou estudando 15 minutos, para quê? Ou eu preciso estudar essa disciplina ou responder X questões para passar no Enem. Eu só posso ter clareza se eu sei, né? Às vezes o Enem não é agora de 2021, eu vou fazer o Enem em 2022. Para que eu vou estudar tudo para 2021? Eu tenho 1 ano e meio para me preparar. E às vezes a gente fica sem respirar. Esse é o verbo. Conheço vários estudantes, e eu já estive nesse lugar, de que ficavam frustrados porque eles não tinham tempo para respirar, tamanha quantidade de coisas que colocavam dentro de uma lista de papel. E o caminho é oposto. O caminho é lembrar da parábola da caverna, que eu comecei aqui a live com esse exemplo. Pegue o que você puder pegar de tesouro, mas não esqueça o principal. E o principal, só quem sabe, é você.
Então, se fez sentido tudo isso que eu falei para vocês, vou fazer aquela pose pro print. E se vocês me marcarem nos stories, eu mando diretamente pro direct um template exclusivo com as 5 letrinhas e com perguntas que vocês podem se fazer para realizar o planejamento de vocês, tá certo? Que é o SMART. Então, vou parar aqui, ó. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Na próxima semana a gente vai falar de mais um P. Lembrando, né? Toda segunda-feira a gente fala um P da trilha da aprendizagem que faz parte do programa Master Cérebro. Então, essa foi só uma degustaçãozinha, uma degustação do que tem no programa de ferramentas. A provocação que eu falo para hoje, a provocação que eu deixo para vocês hoje é, à medida que vocês vão realizando ações, escolhendo ações, sempre se perguntem por quê. Lembra da parábola, tá certo? Então foi um prazer enorme estar com vocês e assim que vocês me marcarem, eu mando exclusivamente o print. E muito obrigada mais uma vez pela presença, espero ver vocês semana que vem às 19 e quarta-feira teremos, toda quarta-feira às 20 horas, tem a live que acontece no YouTube. Se você por acaso não conseguir, no YouTube funciona assim, são 30 minutos de aula, são 30 minutos de normalmente um acrônimo, um acróstico. Semana passada a gente falou de concentração. Nesse, tá previsto a gente falar sobre estilos de aprendizagem. E caso vocês percam a aula, vocês podem ter acesso direto ao link no canal do Telegram, tá bom? O do YouTube também eu deixo lá no Telegram. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tenham um excelente começo de semana. Vejo vocês, de repente, na quarta-feira. E quem chegou depois, tem e-book novo lançado na minha bio, tá bom? Beijo, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, boa noite.